O começo da despedida inesperada. Meu nome é Ricardo, e se tem uma coisa que aprendi com a vida é que ela adora pregar peças justamente nos dias em que você menos espera. Nunca foi numa sexta-feira à noite, numa viagem de férias ou em alguma ocasião memorável que as grandes reviravoltas aconteceram comigo. Não. As surpresas mais marcantes da minha vida sempre começaram em dias aparentemente banais, daqueles em que a maior emoção deveria ser escolher entre pão francês ou pão de forma no café da manhã. A despedida inesperada que mudou tudo começou em uma dessas manhãs despretensiosas. Eu estava sentado à mesa da minha cozinha, ainda de pijama, tomando um café que já havia sido requentado 2 vezes no micro-ondas, porque eu tinha esquecido de bebê-lo da primeira vez. Ao lado, um pão amanhecido que mais parecia um pedaço de gesso. A televisão ligada em volume baixo, passando um jornal que repetia as mesmas notícias de sempre. Nada indicava que aquele seria o primeiro capítulo de uma mudança enorme. Mas aí entrou em cena a pessoa que conseguia transformar qualquer rotina em caos, Dona Cida, minha vizinha do 402. Se eu disser que ela era fofoqueira, estaria sendo injusto. Ela era mais que isso e uma verdadeira agência de notícias do bairro. Se acontecia algo às 8 horas, às 8h05 já estava no repertório dela, e às 8h10 todo o prédio já estava informado. O pior era que ela não se limitava a contar os fatos, em Dona Cida adicionava temperos, especulações e até detalhes fictícios quando achava que a história estava sem sal. Naquela manhã, ela apareceu gritando do corredor, sem o menor pudor de que minha porta estivesse fechada. Ricardinho! Tu já ficou sabendo? Júlia vai embora, menino. Eu, que estava prestes a dar o primeiro gole decente no café, engasguei de tal forma que quase morri ali mesmo. O líquido escorreu pelo queixo e eu tossi tanto que parecia que tinha engolido um pedaço do pão de gesso. Corri até a porta, abri. E lá estava Dona Cida, de chinelo, avental cheio de farinha e rolinho de cabelo na franja, como se fosse personagem de novela antiga. Como assim, Dona Cida? Júlia vai embora pra onde? Perguntei, ainda limpando o café derramado. Ué, pro mundo, menino. Essa menina não para quieta. Disse que arrumou um emprego não sei aonde, falou em mala, passagem, e puf, tá metendo o pé. Fiquei parado, sem reação. A Júlia, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, confidente das minhas trapalhadas, companheira de risadas intermináveis, indo embora? E o mais absurdo, eu descobrindo pela boca da vizinha mais fofoqueira da cidade. Tem certeza disso, Dona Cida? Ela não falou nada pra mim. Protestei, tentando racionalizar. Ela bufou, como se eu fosse ingênuo. Claro que tenho, Ricardinho. Eu vi com estes olhos que a terra há de comer ela descendo com uma mala ontem à noite. E olha que nem era mala pequena, era mala de quem vai longe. Você sabe que mala pequena é só para passar fim de semana. Aquela lá era de despedida, menino. Meus pensamentos se atropelavam. Por que Júlia não tinha me contado nada? Será que era segredo? Será que eu tinha feito algo de errado? Ou será que ela simplesmente não achava que eu merecia saber? O estômago embrulhou, mas ao mesmo tempo uma voz dentro de mim dizia, calma, pode ser só mais uma fofoca da Dona Cida. Mas como ignorar? O coração já estava disparado. Peguei o celular e disquei o número de Marcelo, outro amigo nosso, que tinha o talento especial de sempre estar no lugar errado, na hora errada, com a teoria mais absurda possível. Ele atendeu com aquela voz de quem ainda não tinha acordado. Ricardo? O que foi? Já são 9 da manhã, você sabe que meu cérebro só liga depois do meio-dia. Marcelo, a Júlia vai embora. Você sabia disso? Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro dramático. Eu sabia! Exclamou, como se fosse protagonista de uma novela mexicana. Isso é por causa daquela vez em que eu derrubei suco de uva na blusa branca dela no meio de uma reunião de trabalho online. Ela nunca me perdoou. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Fechei os olhos, respirei fundo e contei até 3.
Marcelo, não é sempre sobre você. Claro que é. Eu sou uma peça fundamental nesse tabuleiro chamado vida. Era inútil argumentar. Marcelo tinha o talento de se colocar no centro de qualquer enredo, não importava quão distante estivesse dos fatos. Ainda assim, ele prometeu encontrar comigo e com Júlia naquela noite para esclarecer tudo. Enquanto isso, de volta ao corredor, Dona Cida já estava cumprindo seu papel de mensageira do caos. Cada vizinho que passava recebia a mesma manchete, dita em tom solene, como se fosse notícia de jornal. A Júlia tá indo embora, minha gente. Tadinho do Ricardo, vai ficar sozinho. E assim, em menos de uma hora, todo o prédio já sabia do suposto segredo que nem eu, que era o amigo mais próximo, tinha sido informado. Olhei para minha cozinha, para o café frio e o pão duro, e percebi que aquele dia não seria nada comum. Havia algo acontecendo por trás daquela história, e por mais que Dona Cida estivesse exagerando como sempre, eu sentia que, dessa vez, ela estava certa em pelo menos uma coisa, e minha vida estava prestes a mudar. E mal sabia eu que aquela despedida inesperada não seria apenas a partida de uma amiga, mas o começo de uma avalanche de situações que testariam nossa amizade, meu senso de humor e até minha paciência. Depois de passar a manhã inteira remoendo a revelação de Dona Cida, eu decidi que não ia esperar a noite chegar para resolver esse mistério. Liguei para Júlia várias vezes, mas ela não atendeu. Mandei mensagens no WhatsApp e nada. Ela visualizou uma, respondeu com um emoji de mala e um avião, e sumiu. Foi aí que percebi, ou ela estava mesmo indo embora, ou tinha resolvido virar comissária de bordo e queria me dar um enigma para decifrar. A essa altura, Marcelo já tinha feito questão de abrir um grupo novo no celular chamado Missão Resgate Júlia. Nele, só estávamos eu, ele, a própria Júlia, que não respondia, e a Carolina, nossa quarta integrante no círculo de amizades. Carolina era o equilíbrio do grupo. Médica, organizada e dona de um pragmatismo que muitas vezes salvava a gente de fazer bobagens piores do que as que já fazíamos. Quando ela entrou no grupo, a primeira mensagem foi cirúrgica. O que aconteceu dessa vez? Expliquei o que Dona Cida tinha dito, acrescentei o detalhe da mala, e Marcelo, como sempre, acrescentou o drama. Carolina, você não entende. Estamos perdendo nossa amiga. Ela está nos abandonando. É como no Titanic, quando a Rose deixa o Jack boiando naquele pedaço de porta. Carolina digitou lentamente, como quem precisava escolher as palavras certas para não mandar Marcelo ir procurar o que fazer. Marcelo, pelo amor de Deus, ninguém está morrendo congelado no Atlântico. Júlia provavelmente só está viajando. Vamos esperar ela responder. Mas eu não queria esperar. Minha mente já estava fervendo, criando cenários possíveis, Júlia indo trabalhar em outro país, Júlia fugindo de algum problema, Júlia escondendo algo que eu deveria saber. À tarde, fui até o apartamento dela. Bati na porta algumas vezes, e nada. Apertei a campainha, e só ouvi o eco pelo corredor. Foi então que Dona Cida, mais uma vez, apareceu atrás de mim, carregando uma vassoura como se fosse uma espada medieval. Tá perdendo tempo, Ricardinho. Ela já foi. Ontem vi ela com uma mala maior que eu. E olha que eu tenho 1,70 m. Revirei os olhos, mas antes que pudesse responder, ouvi uma voz vindo de dentro do apartamento da Júlia. A porta se abriu e lá estava ela, com uma cara de cansaço misturada com surpresa. Ricardo? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Quer dizer, você não devia estar indo embora? Ela franziu a testa, me olhou como se eu fosse um extraterrestre e depois suspirou. Ah, meu Deus, na Dona Cida, né? Atrás de mim, a vizinha cruzou os braços, ofendida. Eu só disse a verdade. Mala grande é sinal de mudança. Mala pequena é passeio. Eu sei o que eu vi. Júlia fechou os olhos, respirou fundo e me puxou para dentro antes que a discussão virasse assembleia de condomínio. Lá dentro, o cenário me deu um susto. O apartamento estava cheio de caixas. Caixas na sala,
caixas no corredor, caixas até na cozinha. Não era uma cena de viagem comum, era cena de mudança mesmo. Tá vendo? Eu não tô louca! Gritou Dona Cida do corredor, espiando pela fresta da porta. Júlia se jogou no sofá, colocou a mão na testa e disse: Tá bom, eu devia ter contado pra vocês antes. Eu vou mesmo embora. Mas não é tão simples quanto parece. Senti meu coração acelerar. Era real, minha melhor amiga estava de partida. Pra onde? Por quê? E por que você não me contou? Perguntei de uma vez só, como se fosse interrogatório policial. Ela respirou fundo e respondeu devagar. Eu recebi uma proposta de trabalho em Curitiba. É uma chance incrível, Ricardo, mas eu não sabia como contar. Não queria ver vocês fazendo drama. Nesse momento, Marcelo decidiu entrar no apartamento sem ser convidado, carregando uma sacola de salgadinhos. Eu sabia. Eu sabia que era por minha causa. Curitiba é conhecida pelo frio. Júlia vai pra lá pra se vingar de mim, me deixar aqui nesse calor infernal enquanto ela vive no gelo. Júlia olhou para ele como quem olha para um pássaro batendo no vidro. Marcelo, eu não tô indo embora por sua causa. Na verdade, você não tem nada a ver com isso. Ele fez um gesto teatral, jogando a mão na testa. Isso dói mais do que se fosse por minha causa. Carolina chegou logo depois, com a calma de sempre. Sentou-se, abriu a agenda e disse: Tá. Júlia vai embora, isso é fato. A pergunta é, quando? Semana que vem. Respondeu Júlia. O silêncio tomou conta da sala. Semana que vem. Era muito rápido. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ali estava a chance de transformar os últimos dias com ela em algo inesquecível. Marcelo, é claro, quebrou o silêncio. Se você vai embora, pelo menos deixe eu organizar sua despedida. Vai ser épica. Fogos de artifício, música ao vivo, talvez até uma estátua sua no meio da praça. Júlia riu, e pela primeira vez desde que entrei no apartamento, vi leveza nos olhos dela. Nada de fogos de artifício, Marcelo. Eu só quero uma despedida simples, com vocês. Só isso. Olhei para aquelas caixas, para a mala enorme encostada na parede, e senti que algo grande estava por vir. Uma despedida simples? Talvez. Mas, como eu conhecia o Marcelo e a Dona Cida, sabia que nada na nossa vida jamais era simples. Naquela mesma noite, Marcelo tomou para si a responsabilidade de organizar a despedida da Júlia. Não havia quem o detivesse quando colocava uma ideia na cabeça. Enquanto eu ainda estava tentando digerir a informação de que minha melhor amiga partiria em menos de uma semana, ele já havia criado um cronograma com direito à lista de convidados, cardápio e até possíveis playlists. Eu pensei em algo assim, meio tropical, sabe? Para contrapor o frio de Curitiba. Coloco umas palmeiras infláveis, umas toalhas de praia e pronto, e a festa adeus ao calor. O que acham? Perguntou Marcelo, empolgado, quase derrubando os salgadinhos que ainda segurava. Carolina, com a calma típica de quem precisava lidar com pacientes nervosos todos os dias, respondeu: Marcelo, a Júlia não vai para a Antártida, vai para Curitiba. Não precisa de palmeira inflável. Mas precisa de emoção, doutora. Uma despedida sem lágrimas e risadas não é despedida. Rebateu ele, gesticulando como se estivesse defendendo um caso num tribunal. Eu, sentado ao lado da Júlia, ainda não sabia como reagir. Parte de mim queria implorar para que ela ficasse, enquanto outra parte percebia que esse era um passo importante para ela. Eu apenas a observava rindo das ideias mirabolantes do Marcelo, e me perguntava como seria a minha vida sem aquelas risadas constantes. No dia seguinte, já havia um grupo no WhatsApp chamado Operação Curitiba. Só que, diferente do anterior, esse tinha pelo menos umas 20 pessoas.
Marcelo tinha convidado desde colegas de trabalho da Júlia até o pessoal do bar que frequentávamos às sextas-feiras. Marcelo, eu não quero uma multidão. Eu falei que queria algo simples. Reclamou Júlia, com o celular na mão. Relaxa, Juju. Eu sei dosar. Vai ser só uma coisinha íntima. Disse ele, enquanto mandava convites em massa para toda a lista de contatos. Carolina suspirou fundo, e eu a entendi perfeitamente. Era como tentar segurar um furacão com um guarda-chuva. Enquanto isso, eu tentava, em silêncio, aproveitar cada pequeno momento com Júlia naquela semana. Passávamos tardes organizando as caixas, lembrando de histórias antigas e rindo de memórias que pareciam ainda tão vivas. Cada objeto que ela guardava parecia carregar uma parte da nossa amizade. O primeiro livro que trocamos, a caneca que eu havia dado de presente, até o ingresso de cinema amassado da vez em que vimos um filme horrível, mas rimos tanto que acabou valendo a pena. Um desses dias, enquanto encaixotávamos coisas, Júlia me olhou com um ar sério que raramente mostrava. Ricardo, você tá bravo comigo? Por não ter contado antes? Demorei alguns segundos para responder. Não sei se bravo é a palavra certa. Eu fiquei, pego de surpresa. Mas eu entendo. Você precisa seguir sua vida. Ela sorriu levemente, mas nos olhos havia algo que misturava gratidão e melancolia. Eu só espero que vocês não esqueçam de mim. Esquecer você? Júlia, você é inesquecível. Além disso, o Marcelo não vai deixar. Ele provavelmente vai criar uma associação chamada Amigos da Júlia Ausente e cobrar mensalidade. Ela gargalhou alto, e foi impossível não rir junto. No entanto, enquanto eu fazia a piada, sentia um nó apertado no estômago. O tipo de nó que não se desfaz nem com risada, porque a gente sabe que está prestes a perder algo valioso. O dia da despedida se aproximava e, como esperado, Marcelo estava cada vez mais criativo ou descontrolado, dependendo do ponto de vista. Ele apareceu com um catálogo de fantasias, sugerindo que fizéssemos um desfile temático. Cada um veste uma fantasia que represente um momento da vida da Júlia. Eu, por exemplo, posso ir de palhaço, porque foi assim que ela me descreveu na faculdade. Carolina segurou a testa, já imaginando a confusão. Marcelo, não. Definitivamente, não. Mas Júlia estava achando graça. Talvez fosse o jeito dela de lidar com a tristeza iminente e rir das maluquices do Marcelo, das reclamações pragmáticas da Carolina e das minhas tentativas frustradas de manter tudo sob controle. Numa das noites, fomos todos jantar juntos, como nos velhos tempos. O restaurante era simples, mas cheio de memórias. Sentados ali, rindo e lembrando de histórias passadas, parecia que nada mudaria. Mas, no fundo, sabíamos que mudaria sim. A cada piada, a cada brinde, o relógio corria, e o momento da despedida se aproximava. Eu olhei para Júlia e pensei em como certas pessoas entram na nossa vida sem pedir licença, mas deixam marcas profundas. E como é difícil aceitar que, às vezes, precisamos deixá-las partir para que sigam seus próprios caminhos. No fim da noite, quando já estávamos indo embora, Júlia segurou meu braço e disse baixinho: O grande dia chegou. Obrigada por estar Marcelo comigo estava em tudo radiante, isso, como Ricardo. se fosse o protagonista da Você noite. não sabe o quanto Ele significa chegou ao pra salão mim. comunitário que havia E alugado, naquele instante, sem consultar percebi ninguém, que, claro, mesmo que a vida carregando mudasse sacolas e ela de fosse decoração, para longe, caixas nossa de bebidas, amizade tinha pasmem, algo que nem a uma caixa distância enorme poderia com o apagar. rótulo Kit Surpresa Tropical. Vocês não confiam em mim, mas hoje eu vou provar que sei organizar um evento à altura da Júlia. Disse, inflando o peito como se fosse um maestro prestes a reger uma orquestra. Carolina olhou ao redor, observando as palmeiras infláveis, colares havaianos e luzes piscantes em forma de flamingo. Marcelo, você tem noção de que estamos em Curitiba e não em Honolulu? Ele abriu um sorriso malandro. Exatamente. E é essa a graça. Júlia vai lembrar da gente toda vez que ver uma chuva cinza. Vai pensar, meus amigos me mandaram sol e palmeiras. Eu não sabia se ria ou se chorava. A mistura de exagero e carinho dele era tão ridícula quanto sincera.
Júlia, por sua vez, parecia encantada. Os olhos brilhavam, e mesmo tentando disfarçar, dava para ver que estava emocionada. Os convidados começaram a chegar. Entre eles, colegas de faculdade que eu não via há anos, vizinhos que sempre reclamavam do barulho das nossas festas antigas e até o garçom do bar de sexta-feira, que Marcelo havia convencido a participar. Eu achei que fosse uma reunião íntima. Sussurrou Júlia, quando percebeu a multidão. Bem-vinda ao conceito de intimidade do Marcelo. Respondi, levantando uma sobrancelha. Carolina tentava, em vão, organizar a bagunça. Distribuía pratos, ajeitava mesas, checava se todos tinham onde sentar. Era o retrato da paciência misturada com resignação. Já Marcelo corria de um lado para o outro, colando enfeites nas paredes, ajustando a música e improvisando discursos a cada 5 minutos. No meio de toda essa confusão, Júlia se aproximou de mim. Estava usando uma tiara com flores artificiais que Marcelo havia distribuído, e segurava uma bebida colorida com guarda-chuvinha. Você acredita que eu vou sentir falta até dessas maluquices? Disse, rindo. Claro que vai. Isso aqui é insuportável e inesquecível ao mesmo tempo. Respondi, tentando não deixar transparecer a tristeza que começava a pesar em mim. A noite foi avançando, e os momentos foram se tornando cada vez mais marcantes. Marcelo organizou um karaokê improvisado, onde desafinou vergonhosamente ao cantar uma música romântica para Júlia. Carolina, depois de muito resistir, acabou rindo tanto que derrubou o refrigerante na própria roupa. E eu, mesmo não sendo fã de exposição, fui arrastado para o microfone e acabei cantando um rock antigo que sempre lembrava nossas saídas de faculdade. Em meio às risadas e à música, houve também silêncios significativos. Quando a Júlia fazia um brinde, por exemplo, e dizia o quanto éramos importantes para ela. Quando alguém contava uma história engraçada que acabava com todos chorando de tanto rir, mas também lembrando de como o tempo passou rápido. Em determinado momento, Marcelo pegou o microfone e disse: Gente, vamos aproveitar que temos todos reunidos aqui e fazer uma rodada de declarações para a nossa querida Júlia. Quem quiser, é só vir aqui e falar. Eu quis me esconder embaixo da mesa. Carolina revirou os olhos, mas no fim foi uma das primeiras a falar. O discurso dela foi simples, mas cheio de afeto. Contou de como Júlia sempre foi a amiga que trazia leveza nos dias pesados do hospital e como a saudade já começava a bater antes mesmo da despedida. Outros amigos falaram também, cada um com sua maneira peculiar de demonstrar carinho. Houve quem se atrapalhasse nas palavras, quem fizesse piada, quem chorasse sem vergonha. Quando chegou a minha vez, eu subi ao palco improvisado com o coração batendo forte. Peguei o microfone, olhei para a Júlia e disse: Eu nunca fui bom com discursos, mas vou tentar. Júlia, você entrou na minha vida como quem não quer nada, e de repente se tornou parte fundamental dela. Eu não sei como vai ser sem nossas conversas madrugada adentro, sem nossas piadas internas e sem esse jeito maluco que só você tem. Mas sei que, onde quer que esteja, vai continuar sendo essa pessoa única que consegue transformar até uma segunda-feira cinzenta em algo suportável. Eu vou sentir sua falta todos os dias. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Júlia me olhou com os olhos marejados, e então se levantou, atravessou a sala e me abraçou forte. Foi um abraço daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. O resto da festa seguiu nesse equilíbrio entre alegria e despedida. Ríamos, cantávamos, mas havia sempre aquele peso no fundo do coração. Cada gargalhada parecia carregar junto um pequeno nó na garganta. No final da noite, quando a música já tinha parado e a maioria dos convidados havia ido embora, ficamos apenas nós quatro, eu, Júlia, Marcelo e Carolina. Sentados em volta de uma mesa cheia de copos vazios e restos de salgadinhos, ficamos em silêncio por alguns minutos. Marcelo, ainda com a energia de quem não sabia lidar com o fim, disse: Eu vou organizar encontros mensais por vídeo. E vou cobrar presença, hein? Carolina riu baixo. Eu só espero que você não tente mandar palmeiras infláveis pelo correio. Júlia olhou para nós,
visivelmente emocionada. Eu nunca vou esquecer essa noite. Nunca. E naquele instante, percebi que aquela despedida, por mais dolorosa que fosse, já tinha se tornado uma das memórias mais bonitas da nossa amizade. Depois da festa, achei que teríamos um tempo de descanso, mas obviamente me enganei. Júlia decidiu que queria passar a última noite antes da viagem de forma tranquila, só entre nós 4. Disse que não queria acordar no dia seguinte com ressaca nem com lembranças embaralhadas. Queria algo mais íntimo, mais silencioso, e embora, com Marcelo presente, isso fosse praticamente impossível. Nos encontramos no apartamento dela. O clima era completamente diferente da noite anterior, e nada de música alta, palmeiras infláveis ou karaokê. Apenas nós, sentados no chão da sala, comendo pizza fria e rindo das histórias que não tiveram espaço na festa. Vocês lembram do dia em que fomos acampar e o Marcelo esqueceu a barraca? Perguntou Carolina, já começando a rir antes de terminar a frase. Marcelo ergueu as mãos, defensivo. Ei, eu levei a lanterna. Que não tinha pilha. Completou Júlia, caindo na gargalhada. Mas pelo menos eu garanti o clima de aventura. Rebateu ele, sempre encontrando um jeito de transformar suas trapalhadas em feitos heróicos. Passamos horas assim, relembrando memórias. Teve a vez em que Júlia quase foi expulsa de uma aula porque não conseguia parar de rir das imitações de professor que eu fazia. Ou a vez em que Carolina trancou o carro com a chave dentro e ficamos presos no estacionamento por 3 horas. Cada lembrança vinha acompanhada de gargalhadas que enchiam a sala e suavizavam a tensão da despedida. Porém, entre uma risada e outra, o silêncio inevitavelmente aparecia. Era como se, de repente, todos se lembrassem de que aquela era a última vez que estaríamos juntos daquele jeito. O peso da realidade se infiltrava por entre as brechas da alegria, e ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Em um desses silêncios, Júlia pegou uma caixa que estava ao lado do sofá. Era pequena, mas cheia de envelopes coloridos. Eu preparei isso para vocês. São cartas. Uma para cada um abrir quando sentir que precisa conversar comigo e eu não estiver por perto. Fiquei sem palavras. Marcelo, que raramente se calava, também ficou quieto. Carolina, emocionada, foi a primeira a pegar a sua. Você sempre com esses gestos que deixam a gente sem chão. Disse ela, abraçando Júlia. Peguei a minha carta e fiquei encarando o envelope. Saber que tinha algo escrito por ela, esperando por um momento de saudade, era reconfortante e doloroso ao mesmo tempo. Era como um pedaço dela que continuaria conosco, mesmo à distância. Marcelo tentou quebrar o clima. A minha carta tem instruções específicas para não bagunçar a vida? Tipo, não compre passagens para me visitar de surpresa sem avisar? Júlia riu. Mais ou menos. Eu sabia que você ia tentar. A noite seguiu nesse balanço entre lágrimas contidas e risos exagerados. Era como se estivéssemos tentando armazenar cada segundo, cada palavra, cada olhar, para que nada fosse perdido. Perto da madrugada, Júlia se levantou e foi até a janela. A cidade lá fora parecia indiferente, com seus carros passando e luzes piscando. Mas, para nós, cada minuto tinha um peso enorme. Fui até ela, e ficamos em silêncio por alguns instantes. Eu tenho medo de ir, sabe? Confessou de repente. Olhei para ela, surpreso. Júlia sempre parecia tão segura, tão cheia de coragem. Medo de quê? De perder isso aqui. Vocês. Nós. Demorei alguns segundos para responder. Você não vai perder. Só vai mudar. Ela respirou fundo e sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Tomara que você tenha razão. Voltamos para junto dos outros, que já estavam quase dormindo no sofá. Marcelo roncava baixinho, abraçado a uma almofada como se fosse um travesseiro improvisado. Carolina tentava ler algo no celular, mas os olhos se fechavam sozinhos. Deitamos ali mesmo, no chão da sala, sem arrumar nada.
Foi um sono leve, intercalado por risadas soltas de lembranças que ainda vinham à tona. Era como se ninguém quisesse deixar a noite acabar, mas o corpo já não aguentava mais. E assim, naquela última noite, entendemos que despedidas não precisam ser feitas apenas de lágrimas. Podem ser cheias de histórias, de gargalhadas, de lembranças que aquecem até os dias mais difíceis. O dia seguinte chegou rápido demais. Acordamos no chão da sala da Júlia, cada um de um jeito, e Marcelo com o cabelo parecendo um ninho de passarinho, Carolina reclamando de dor nas costas e eu com a sensação de que tinha dormido apenas 10 minutos. Júlia, por outro lado, estava surpreendentemente calma. Ela sempre foi prática, e talvez aquela fosse a forma dela de lidar com tudo, o organizar a mala, verificar passaporte, fingir que o coração não estava em pedaços. Alguém me lembra por que eu aceitei viajar com uma mala só? Perguntou, tentando fechar o zíper que ameaçava explodir a qualquer momento. Por que você disse que ia ser prático, mas esqueceu que é acumuladora? Provoquei, arrancando risadas de Carolina. Marcelo se ofereceu para ajudar, o que significou basicamente sentar em cima da mala enquanto Júlia tentava puxar o zíper. Foi uma cena digna de sitcom, e ele quase caiu de costas, a mala quase estourou, mas, no fim, deu certo. No carro, a atmosfera mudou. As piadas ainda surgiam, mas em intervalos cada vez maiores. Cada vez que o silêncio se instalava, parecia ganhar mais peso. Carolina olhava pela janela, segurando discretamente a carta que Júlia tinha dado a ela na noite anterior. Marcelo estava inquieto, mexendo no celular sem prestar atenção em nada. Eu me peguei encarando a estrada, pensando em como aquele caminho de meia hora parecia durar uma eternidade. Chegamos ao aeroporto. O movimento era intenso, em famílias se abraçando, casais discutindo, crianças correndo entre as malas. Tudo parecia comum, mas para nós, aquele era o cenário de uma mudança irreversível. Fomos juntos até o balcão do check-in. Júlia estava firme, como se fosse apenas mais uma viagem qualquer. Mas quando a atendente pediu o passaporte dela, percebi sua mão tremer levemente. Tudo certo? Perguntei, baixinho. Ela sorriu, mas não respondeu. Depois de deixar as malas, caminhamos até a área de embarque. Foi então que o tempo começou a acelerar. Cada passo parecia nos empurrar mais perto do momento inevitável. Marcelo, tentando quebrar o clima, comentou: aposto que você vai se esquecer de nós em uma semana, assim que encontrar algum restaurante com rodízio de sushi melhor que o daqui. Jamais. Respondeu Júlia, rindo. Vocês estão enraizados demais na minha vida. Nem se eu quisesse eu conseguiria. Carolina não aguentou e começou a chorar ali mesmo. Tentou disfarçar, limpando o rosto com a manga da blusa, mas não deu certo. Júlia a abraçou forte. Foi um daqueles abraços longos, silenciosos, que dizem mais do que qualquer palavra. Quando chegou a minha vez, hesitei. Não sabia o que dizer. Pensei em todas as conversas, em todas as vezes que rimos até a barriga doer, nas brigas bobas, nos conselhos trocados. E tudo se resumiu a uma frase simples: vai dar certo. Ela me olhou nos olhos, como se estivesse tentando gravar aquele momento na memória. Obrigada. Por sempre acreditar em mim, até quando eu mesma não acreditava. O alto-falante anunciou o voo dela. O som cortou o ar como uma sentença. Marcelo, que até então tinha conseguido se segurar, finalmente desabou. Eu odeio despedidas. Não dá para inventarem um teletransporte logo? Rimos, mas o riso foi curto. Júlia se afastou lentamente em direção à fila de embarque. Virou-se algumas vezes, acenou, sorriu. E, a cada passo, parecia levar um pedaço de nós com ela. Quando finalmente desapareceu atrás da porta, o silêncio caiu de vez. Ficamos ali, os três, sem saber para onde olhar ou o que dizer. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos, deixando apenas a ausência dela preenchendo o espaço. Marcelo quebrou o silêncio. Eu tô com fome.
Alguém quer comer um hambúrguer? Carolina deu um tapa leve no braço dele, mas acabou rindo entre as lágrimas. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que aquilo não era um fim, apenas o começo de um novo capítulo. Depois que Júlia embarcou, ficamos Marcelo, Carolina e eu vagando pelo aeroporto, cada um com pensamentos próprios. Marcelo tentava fazer piadas sobre como seria fácil invadir Curitiba para ver a amiga, enquanto Carolina olhava para o chão, tentando processar a sensação de vazio que parecia ter se instalado em todos nós. Eu, por minha vez, sentia uma mistura de alívio, saudade e gratidão. E agora? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio que pesava. Carolina respirou fundo. Agora seguimos. A vida continua, mesmo que ela não esteja aqui fisicamente. Marcelo deu de ombros. Claro, claro, mas isso não significa que eu não vá sentir falta dela todo dia. Rimos, mas era um riso diferente, mais contido, menos nervoso. Havia ali a consciência de que a despedida não apaga a amizade, apenas transforma sua forma. E isso era bonito, de uma maneira estranha, quase dolorosa, mas necessária. Voltamos para casa, ainda carregando caixas de lembranças e histórias para contar. Cada objeto, cada risada, cada memória parecia ganhar novo significado. Era impossível não perceber que a vida muda de repente, muitas vezes sem aviso, e que essas mudanças, mesmo dolorosas, trazem oportunidades de crescimento. Nos dias que se seguiram, abrimos as cartas que Júlia havia nos deixado. Cada uma carregava palavras de incentivo, lembranças divertidas e lembranças emocionantes que nos fizeram rir, chorar e refletir sobre a amizade. Era como se, mesmo distante, ela continuasse presente em nossas vidas, lembrando-nos de valorizar cada instante juntos. Marcelo, claro, encontrou uma maneira de transformar as cartas em roteiros de missão para manter a proximidade. Carolina leu as dela com lágrimas nos olhos, e eu guardei a minha em um envelope especial, prometendo a mim mesmo que a leria sempre que sentisse falta dela. E assim, aquela despedida inesperada nos ensinou algo importante, que a vida não para, que amizades verdadeiras resistem à distância e ao tempo, e que o humor, mesmo nos momentos mais delicados, é uma ferramenta poderosa para enfrentar as mudanças. Enquanto olhava para o céu pela janela do apartamento, percebi que cada riso, cada gesto, cada história compartilhada tinha se transformado em um tesouro que ninguém poderia tirar de nós. A vida nunca mais seria a mesma, mas agora estava cheia de lembranças que aqueciam o coração, e de uma certeza silenciosa, e algumas despedidas podem ser apenas um novo começo. No fim, nos encontramos novamente, mesmo que apenas em pensamentos e memórias compartilhadas. E, com o tempo, cada um de nós aprendeu a lidar com a ausência, transformando saudade em força, e riso em lembrança eterna. A despedida de Júlia foi inesperada, sim. Mas também foi um lembrete de que a amizade verdadeira não se mede pela proximidade física, e sim pela intensidade das experiências vividas juntos. E assim, entre risadas, lembranças e cartas, fechamos aquele capítulo de nossas vidas com a certeza de que, mesmo que ela estivesse longe, nós continuaríamos conectados de maneiras que só a amizade verdadeira consegue proporcionar.